Olá, este é o GED Entrevista, mais um programa do projeto GED Online, que tem como finalidade o fomento e produção acadêmica relacionada ao direito desportivo nas redes sociais. Esse quadro tem por objetivo entrevistar grandes nomes do direito, do esporte e do direito desportivo. Eu me chamo Rafael Fachado, sou formado pela Faculdade Nacional de Direito e membro pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da FND. Hoje, eu tenho a honra e o prazer de entrevistar o Dr. Vitor Butrucci. O Vitor é doutor em Direito Comercial pela USP, sócio do Barbosa Musnic Aragão, o BMA, e presidente da CNRD. Acima de tudo, é um grande professor que a vida colocou no meu caminho. Vitor, é uma honra tê-lo aqui. Foi uma honra minha. Sempre que o GED me convida para qualquer coisa, eu encontro um lugar na agenda para atender vocês. Tenho certeza que vai ser uma satisfação ter essa conversa aqui. Mais uma com vocês. Vitor, eu queria, só para te explicar um pouquinho o projeto, a gente vai ter uma conversa bem informal. Aqui o foco é a gente conhecer você, tá? Eu acho que o seu trabalho a gente já conhece bastante, mas principalmente entender como é que foi o seu caminho, como é que foi a sua trajetória até aqui. Você cursou a graduação e o mestrado na UERJ, né? E eu queria entender, lá atrás, como é que você entendeu que o seu caminho era pelo direito? Por que você foi cursar direito? Olha, Rafael, o direito ele surgiu de uma maneira até um pouco aleatória, assim, na minha vida. Quando eu estava naquela fase de preparação para vestibular, eu não tinha uma inclinação específica, sabia que tinha mais interesse pelas áreas humanas e um pouco pelas áreas exatas, porque eu gostava também muito de tecnologia, e nenhuma inclinação para as ciências biológicas. Eu fiz um daqueles exames de orientação vocacional e me foram sugeridas as áreas de comunicação social e direito. Não enxergava à época maior aderência, né, à área de comunicação social, e conversando com os meus pais colocaram que o direito era uma área que abria muitas portas, era uma carreira que abria muitas portas para muitas oportunidades de trabalho em empresas, em escritórios, em diferentes áreas jurídicas, em carreiras públicas. Então, assim, minha escolha foi um pouco aleatória e um tanto pragmática, assim, sabe? Foi de escolher uma área que me daria muitas oportunidades para depois, mais à frente, decidir o que eu queria, de fato, ter como meu ofício. Então, ela começou sem nenhuma paixão, sem nenhum histórico familiar, sem nada. E aí, depois, ao longo do tempo, eu tomei gosto pelo direito e acabou sendo um dos melhores e maiores conselhos que eu recebi dos meus pais. E aí você fala de pegar gosto e tal, a gente percebe, quem a gente conhece um pouquinho mais, que você gosta muito do direito civil, né? Que você gosta muito do direito comercial, da arbitragem. Talvez sejam três dos ramos que conversando com você, você demonstra uma certa paixão, né? E eu queria entender como é que você se aproximou de cada um deles, como é que o direito civil surge na sua vida, a arbitragem, né? A arbitragem que, bastante tempo atrás, ela não era tão pujante como é hoje. Como é que surgiu isso? Olha, o começo na faculdade não foi fácil para mim, né? Eu vindo de um preparatório para o vestibular, onde eu era uma máquina de resolver exercícios e de memorizar conceitos para passar no vestibular. E a faculdade de Direito, ela exige um conjunto de raciocínios abstratos que no começo eu tive dificuldade de absorver. E o direito começou a fazer sentido um pouco para mim quando eu comecei a entender um pouco do direito civil, muito em razão do meu professor de direito civil na graduação, professor fantástico, chamado Antônio Borromeu Fernandes. Na UERJ, à época, o direito civil ele te acompanhava do primeiro ao 10º período, sempre com o mesmo professor. Então, dos 5 anos de faculdade, eu tive praticamente todo o meu curso com esse professor Antônio Borromeu. Durante um ligeiro período, ele tirou uma licença. E ele era um sujeito, assim, além de um excepcional professor de direito civil, porque tinha uma didática excelente, uma linguagem muito clara, ele era uma figura humana muito rica e que me fascinou na faculdade, porque ele não seguia o padrão de professor de direito, ainda mais de direito civil, né? Que é um pouco aquele padrão do professor formal, né, com, né, gostos eruditos. E o Borromeu, embora fosse um homem assim, culturalmente muito rico, ele também tinha alguns gostos culturais com os quais eu me identificava mais de perto. Então, ele gostava de futebol, ele era assim, muito verbal de que gostava de futebol, ele gostava de rock progressivo, ele tinha formação em história e ele era um iconoclasta. Então, para mim, com 17, 18 anos,
ver um professor naquela posição a qual se espera, né, uma certa frieza, um certo formalismo, ou ter aula com um sujeito que era um iconoclasta, sabe, com uma ironia muito peculiar, que gostava de futebol, gostava de rock progressivo, e ainda por cima era um excepcional professor, acima de todas as qualidades humanas, aquilo me fez tomar gosto por direito civil, por querer performar bem na matéria do Borromeu. Então eu tomei gosto pelo direito civil, fundamentalmente pela figura de um professor inspirador, que foi o Antônio Borromeu. A arbitragem, ela já foi fruto da minha experiência no BMA. Assim que eu entrei no BMA, em julho de 2003, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi uma pesquisa no contexto de uma arbitragem super sofisticada que envolvia a venda do controle de uma mineradora brasileira por um grupo estrangeiro. E eu percebia como as discussões naquela causa eram muito mais sofisticadas do que as discussões que eu precisava pesquisar em disputas que estavam em curso no Poder Judiciário. Assim. E aí, logo na sequência, eu trabalhei numa outra arbitragem que envolvia disputa sobre o controle de uma companhia enorme brasileira do ramo de telecomunicações. E também, de novo, eu percebia o enorme grau de sofisticação das discussões jurídicas naquilo e o fascínio que exercia. Enfim, de novo, eu era muito novo e eram brigas, né, envolvendo companhias enormes, partes estrangeiras, escritórios estrangeiros, com pareceres de professores renomadíssimos. Então, aquilo me cativou também. Foi algo que chamou muito a minha atenção. E aí, ao longo dos anos, ao longo desses 17 anos de BMA, eu fui trabalhando em dezenas de arbitragens e percebendo como o grau de discussão jurídica é mais profundo e como a estratégia é muito importante, a escolha dos árbitros, o momento de fazer os argumentos. Então, aquilo também chamou muito minha atenção e foi algo que eu resolvi me dedicar. E o direito comercial, ele surgiu mais à frente, mais há alguns anos, quando eu comecei a ter uma certa sensação de que o que eu estudava de direito civil, a dogmática do direito civil, ela não conseguia mais responder às minhas necessidades como alguém que trabalhava com o direito na prática, né? Em um dado momento na minha carreira, eu comecei a não só trabalhar com pesquisa e com litígios, mas também com a estruturação de operações contratuais complexas. E eu enxergava uma enorme distância entre o que os livros de direito civil, inclusive direito civil contemporâneo, alguns, falavam, e o que a prática exigia em termos de conhecimento. E aí eu fui buscar um pouco em outras fontes, e aí, mais uma vez, a inspiração de professores marcantes fez a diferença para mim, quando eu fui, então, para a USP e passei a estudar com o professor Rodrigo Otávio Brolhamente, que também a maneira dele enxergar o direito e dele enxergar as soluções do direito partindo da praxis foi algo que me fez também repensar um pouco a maneira de enxergar o fenômeno jurídico. Então, foi ali o momento em que eu passei a me apaixonar pelo direito comercial e pela forma como ele descreve e tenta oferecer soluções para os problemas do direito. Então, foram esses 3 momentos marcantes assim que me levaram ao direito civil, à arbitragem e ao direito comercial. Eu vou te perguntar, Vitor, eu separei uma pergunta específica para a gente falar do direito desportivo, mas eu vou aproveitar que você já começou a falar do BMA, né? O BMA, ele teve muita influência na sua carreira, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu início, né? Por que você decidiu ir para o BMA? Como é que foi aquele início de adaptação ao escritório e pudesse passar um pouco dessa experiência? BMA, diferentemente do direito, que foi um pouco aleatório, o BMA não foi um lugar para onde eu queria ir. E aí, de novo, o surgimento de figuras inspiradoras fez grande diferença. Quando eu estava no segundo período da faculdade, eu tive uma eletiva com um então jovem mestrando, concluindo a sua dissertação, que deu uma matéria eletiva chamada Novas Funções do Direito, em que a matéria basicamente envolvia debates sobre textos e seminários sobre temas que então eram temas contemporâneos não muito discutidos na graduação. Multiculturalismo, direitos autorais na internet, estamos falando de 2000, tá? E, enfim,
direitos fundamentais, privacidade, e esse professor se chamava Bruno Levick. Eu também, um sujeito muito diferente do padrão que se espera de uma faculdade de direito, né? Bruno era um sujeito inteligentíssimo e também com gostos pessoais pelo futebol e por certos estilos de música que chamaram a minha atenção. E eu passei a ter um contato com o Bruno. O Bruno me chamou para ajudá-lo a montar um curso que ele ia dar na PUC. Ele estava dando aula na PUC de contratos em espécie e ele pediu para que eu ajudasse com pesquisa de jurisprudência. E aí eu ajudei o Bruno a montar esse curso, passei a ter um contato com ele e ele me convidou para assistir a defesa da dissertação de mestrado dele. E eu fui assistir, a dissertação dele foi sobre a privacidade no ambiente de trabalho, mestrado de Direito Civil na UERJ, e naquele mesmo dia foi a defesa da tese de doutorado da Tereza Negreiros, a tese de doutorado que se tornou um livro que se tornou clássico, Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Então, naquele dia eu assisti a defesa da dissertação de mestrado do Bruno e a defesa da tese de doutorado da Tereza Negreiros, que viriam a trabalhar juntos na equipe de pesquisa do BNA. Então, ali eu pensei, eu quero trabalhar com esses caras. Ali eu falei, eu quero trabalhar com esses caras, sabe? Porque eu fiquei, mais uma vez, fascinado com a inteligência daquelas figuras, à época, muito jovens. Eu queria trabalhar com eles. E um amigo meu trabalhava com eles na equipe de pesquisa do BMA, Fábio Henrique Pérez, que hoje é sócio do BMA e, na minha opinião, um dos melhores advogados de fusões e aquisições do Brasil. E quando o Fábio deixou a posição que ele tinha na equipe de pesquisa para trabalhar nas equipes de fusões e aquisições, ele me comunicou, me recomendou. Eu fiz a entrevista com a Tereza e aí tive essa oportunidade de trabalhar lá. Então, foi muito diferente da carga aleatória da escolha da carreira jurídica. O BMA foi uma escolha. Eu queria ir para o BMA trabalhar com a Tereza e com o Bruno. E aí lá comecei, então, como estagiário na equipe de pesquisa. À época também, quem coordenava o trabalho da equipe junto com a Tereza e com o Bruno era, então, uma jovem advogada, Gisela Sampaio, hoje professora de Direito Civil da UERJ. Fui estagiário, então, deles três, assim, falar o quê? Né? Formação fantástica que eu tive com os três e me encontrei. Assim, é algo que eu gostava porque, basicamente, o meu trabalho era estudar problemas complexos, encontrar soluções para problemas complexos. Então, o meu dia a dia nunca era uma discussão trivial, era sempre alguma coisa complicada, em que a gente precisava encontrar uma solução ou encontrar material na doutrina ou na jurisprudência que ajudasse os advogados a solucionar um problema. Podia ser tomar uma decisão numa operação de compra do controle de uma companhia que valia milhões e milhões e milhões de reais, podia ser a construção de um argumento que ia ser decisivo para conseguir uma liminar numa ação judicial, ou podia ser estudar todos os cenários possíveis de uma arbitragem que estava ainda nas suas primeiras fases e a gente já precisava, então, construir toda a cadeia de raciocínios naquele trabalho. Então, meu trabalho era estudar, eu era pago para estudar problemas complexos dentro de uma máquina de resolver problemas, que é o BMA. O BMA é marcado por ser um escritório de entregar resultado com excelência e com velocidade até. Então, enfim, foi uma escola monumental, muito assim, marcante em toda a minha formação intelectual. Aquele momento inicial, as pessoas com quem eu trabalhei, os casos com quem eu trabalhei, e assim, meu raciocínio jurídico é muito marcado pela minha experiência no BMA. E lá estou até hoje, 17 anos passaram, e continuo ainda começando e terminando meu dia tendo que resolver problemas complexos em curto espaço de tempo. E aí eu acho curioso quando você conta essa história, quando você conta um pouco do que você faz, porque tem muita gente que às vezes quer opor, né, a advocacia, a vida acadêmica, e na verdade elas são muito complementares, né? Eu acho que você leva isso talvez ao extremo, talvez ao melhor exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que é justamente levar para um escritório de atuação forte toda uma pesquisa acadêmica, todo um levantamento de questões
que são essenciais. Né? Você já falou um pouco de como começou, mas eu queria saber agora um pouquinho, então, do seu hoje. Né? Agora, não você trabalhando com pessoas, mas você coordenando uma equipe que faz toda essa questão de pesquisa. Como é que é o seu dia a dia? Se você puder exemplificar, sem, claro, usar nomes de clientes, enfim, mas trazer alguns exemplos seria legal. Hoje, a função que eu ocupo ela já é um pouco diferente. Embora eu ainda atue, né? Eu sou sócio do BMA da área de pesquisa, já não sou mais eu quem vai lá na ponta, na biblioteca, fazer o estudo de jurisprudência, de doutrina. A gente tem uma equipe que faz isso. Mas normalmente o meu trabalho nessa área ele envolve, né, algum cliente que nos procura ou algum advogado interno que nos procura com algum problema em comum, algum problema difícil que ou as outras equipes do escritório não têm tempo para encontrar uma solução rápida, ou é um problema que, enfim, ninguém ouviu falar ainda, muito novo, complexo, e aí precisa da nossa ajuda. Então, normalmente o que a gente faz, a gente conversa com o cliente interno ou externo, e aí, por ter um treinamento ao longo dos anos de resolver problemas complexos, a gente vai tentando decompor esse problema até identificar quais são as questões jurídicas relevantes que precisam de estudo ou que a gente já tem no nosso repertório respostas para aqueles problemas. Né? E a partir dali, então, a gente tenta identificar o que precisa de mais estudo, onde é que a gente precisa levantar mais material, encontrar jurisprudência que dê apoio à nossa opinião, ou mesmo pesquisar jurisprudência para saber se aquele problema existe, já foi discutido antes, se alguém já escreveu sobre aquilo. E a gente, em curtíssimo espaço de tempo, reúne um volume enorme de material, analisa esse material e faz uma síntese daquilo, né? Tenta identificar quais são as principais opiniões a respeito, se há ou não decisões contra ou a favor, e tenta extrair dali um mapa de alternativas, riscos, possibilidades, e a partir daí vamos construindo a solução. Né? Então, tentando aqui dar um exemplo. Imaginemos que um determinado cliente quer fazer uma operação e ele não sabe se aquela operação pode gerar algum risco, por exemplo, de responsabilidade solidária ou de desconsideração da personalidade jurídica. Então, a gente tenta entender qual a operação que ele quer fazer, a gente tenta entender qual o problema que ele tem para fazer aquela operação, e a gente vai identificando onde é que estão os pontos de risco. Então, a gente verifica, bom, será que incorporar uma companhia vai gerar esse risco? Então, aqui tem um problema envolvendo a incorporação. Então, vamos fazer um estudo aqui sobre a incorporação. Tem um artigo da lei das SA que tem uma expressão duvidosa. Então, vamos estudar esse artigo. Então, a gente, em 2 dias, às vezes menos do que isso, a gente levanta artigos de doutrina, os livros, teses de doutorado, jurisprudência sobre aquele ponto. Nosso time júnior, treinado para isso, lê aquilo muito rápido e a partir dali a gente vai mapeando as opiniões, mapeando as possibilidades, mapeando os riscos e aí a gente verifica qual é o tamanho do problema. E, consequentemente, o advogado e o cliente, junto com a gente, toma a decisão. Esse é um exemplo. Assim, do que a gente pode fazer no dia a dia. Sabe? Esse é um exemplo pontual. Alguns são exemplos que, né, eu recebo uma ligação, Vitor, vai entrar uma arbitragem interessante que queria conversar contigo. E a gente descobre que a arbitragem é um problema de uma empresa que fez uma obra e aquela obra teve um custo maior do que o inicial, no meio do caminho teve um monte de troca de cartas, assinatura de termo de quitação, então a gente começa a mapear tudo isso e a gente já percebe, essa arbitragem vai ter esse roteiro, a gente vai discutir esses temas, e a partir daí começamos a fazer as escolhas. Qual pedido que a parte vai fazer, qual árbitro vai ser nomeado, quando que certo documento vai ser mencionado ou não, qual vai ser a linha do discurso, e por aí vai. Então, vamos dizer assim, o meu chapéu de trabalho, de pesquisa, ele envolve esse tipo de atividade. É legal. Não, é bem legal. Perfeito e muito legal, assim. Eu acho que abre, inclusive, uma porta para quem está chegando no direito agora, para quem está se formando, para também entender que existe uma vida toda além de correr para fórum, de
de peticionar, existe todo um pensamento por trás de toda uma estratégia que vai ser desenvolvida. Isso eu acho importante a gente Um passar. ponto, Rafael, que eu Mas, acho Vitor, importante mencionar, que essa estrutura é uma estrutura incomum, assim, não é habitual os escritórios terem isso. O BMA tem essa área desde 1998, ela foi montada pela Tereza Negreiros, e assim, a quantidade de pessoas muito boas que passaram por essa área e com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, tanto, né, meus mestres, né, a Gisela Sampaio, o Bruno Levi, a Gisela, professora da UERJ hoje, ela é sócio do BMA ainda também, o Bruno Levi, que hoje ele é diretor de políticas públicas global do Airbnb, né? A Tereza Negreiros hoje ela voltou para Portugal, ela é conselheira do Banco Itaú Europa. E pessoas que trabalharam comigo ao longo desses anos, hoje tem pessoas fantásticas, como a Rebeca Garcia, que é hoje gerente de políticas públicas de privacidade, salvo engano, do Facebook. Nathalie Gazaneu, que também foi gerente de políticas públicas e privacidade, alguma coisa semelhante no Facebook, e hoje está estudando na Kennedy School, assim, em Harvard. Então, assim, é um negócio que você olha para o lado só tem fera. E a equipe hoje que eu tenho, assim, eu vejo a equipe assim, pô, os caras me botam no chinelo. Então uma reunião de pessoas muito feliz, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, tanto os meus mestres como aqueles que trabalham comigo hoje. mas eu queria, vamos lá, a gente pegou parte de direito comercial, início de carreira, BMA, eu queria começar a entrar mais forte no direito desportivo, tá? No esporte. E eu queria, com uma pergunta muito simples, na graduação, você teve algum tipo de aproximação entre, não precisa ser direito desportivo, mas relação entre direito e esporte? Não, nenhuma. Simples assim. É curioso, aliás, tem um episódio muito curioso. Quando eu estava no segundo ou terceiro período, eu tive aula de Direito Internacional Privado com um professor, sim, uma das maiores autoridades de Direito Internacional Privado do Brasil, que era o professor Jacob Dollinger. E eu lembro que quando ele estava falando de nacionalidade, ele estava falando sobre nacionalidade, e aquela época, eu comecei a pensar, sabe, era aquela época que a gente via os jogadores de futsal se naturalizando, a seleção da Itália que tinha um monte de Juninhos e Claudinhos e, né, brasileiros no time. E ele falando aquilo de nacionalidade, e eu fiz uma pergunta assim, pô, mas professor, então como é que o cara joga na seleção e de repente vira italiano, vira turco? Como é que isso funciona? Eu lembro que ele olhou para mim como se aquela pergunta fosse estúpida, sabe? Ele olhou para mim como se pergunta irrelevante, cara. Tá perguntando de futebol. Não sei nem se ele talvez achou que eu estivesse fazendo algum tipo de brincadeira na aula. Mas foi uma dúvida jurídica que apareceu para mim. Então, esse foi meu único contato com o esporte na faculdade. Uma equivocada percepção de um professor respeitadíssimo sobre as interações entre o direito internacional e o futebol. Hoje a gente sabe que a minha pergunta tinha uma enorme relevância prática, que ela é objeto de debate, que inclusive essa matéria acabou de ser modificada pela FIFA agora há pouco tempo. Então, a minha interação com o esporte e o futebol na faculdade foi essa, vírgula. Lembrando que eu estudava na UERJ, então o Maracanã ficava ali do lado. Então, talvez a realmente mais próxima relação que o esporte, que o futebol tinha com a minha graduação era o fato de que o Maracanã ficava do outro lado da rua. Então, eu ouvia algumas aulas noturnas, eu ouvia o barulho da torcida quando saía gol, alguma coisa do tipo. Mas, como matéria mesmo, na faculdade, nenhum contato. E aí, como é que você teve esse contato com o direito desportivo depois? Como é que surgiu na sua vida? O contato veio porque, como eu gostava de futebol, e aqui eu já antecipo uma dica, né, para quem quer trabalhar com esporte, assim, como eu gostava de futebol, os meus amigos sabiam disso, um amigo meu, por acaso, o mesmo Fábio Henrique, que me levou ao BMA, ele ficou sabendo de uma vaga para um escritório que à época atendia o Fluminense. Então, ele me comunicou, olha, Vitor, cara, você gosta de futebol, tem um escritório que está oferecendo uma vaga de estágio e eles já dizem, né, na chamada da vaga que trabalham para o Fluminense. Então eu falei assim, pô, a oportunidade de trabalhar com futebol, quero ver. E aí fui lá, fiz a entrevista e fui contratado. Fiquei 11 meses nesse escritório onde eu trabalhei
com o sócio que à época era o Dr. Marcos Donite, e um jovem advogado, com alguns poucos anos de formado, o Dr. Mário Henrique Guimarães Bittencourt, que hoje vem a ser o presidente do Fluminense. Então, ali, eu fiquei um ano, e então eu comecei a ver, aí sim, o direito e o futebol e o esporte de uma maneira mais próxima. E, basicamente, era o momento em que estava começando a estourar a bolha dos passivos trabalhistas dos clubes. Então, assim, foi um pouco depois da decisão envolvendo o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, e a mudança da Lei Pelé. Então, naquele momento, eu comecei a ver as demissões com discussões sobre a aplicação bilateral ou não da cláusula penal. Foi aquele momento, assim, 2002, 2003. Então, eu comecei como estagiário de justiça do trabalho envolvendo futebol e justiça desportiva também. Acompanhava julgamentos tanto no STJD como no TJD da Federação, lá na Rua do Acre. Então, esse primeiro ano, eu tive esse contato, muito, portanto, concentrado, né, no direito do trabalho, né, o contrato esportivo, contrato especial de trabalho esportivo do futebol e a justiça desportiva. Tinham outros clubes também, clientes do escritório, mas o Fluminense era o principal cliente que fazia parte das minhas atividades. Fiquei lá um ano, e aí eu queria ter a experiência de trabalhar num escritório grande, que foi quando eu fui para o BMA. Eu queria ter essa experiência de conhecer como é que funciona, né, um chamado escritório full service. E aí fui para o BMA, onde eu não tinha nenhuma expectativa de trabalhar com futebol. Assim, para mim, eu tinha vivido a experiência, visto como era e ok. Só que, curiosidade da vida, em meados de 2006, aliás, em meados de 2004 ou 2005, se eu não estou enganado, o Chico Musnick, o M do BMA, ele foi nomeado auditor do Pleno do STJD. Quem trabalhava com ele era um grande amigo meu, Roberto Freitas, hoje sócio assim, de uma das principais empresas de assessoria a investimentos do Brasil, a G5. E ele era quem ajudava o Chico, é ele quem ajudava o Chico, inclusive, com as questões de futebol. Só que num dado momento ele foi estudar fora. E quando ele foi estudar fora, ele, como sabia que eu já tinha trabalhado em alguma medida com futebol, ele me recomendou para que eu passasse a ajudar o Chico com as questões do STJD. E a partir dali eu voltei a trabalhar com a justiça desportiva, assessorando um auditor do STJD. Então eu voltei ali a ter essa atuação. E o Chico, logo na sequência, eu então ia assessorando o Chico nas questões do STJD. Logo na sequência, alguns anos depois, em 2009, ele foi chamado, no contexto da Comissão de Estudos Jurídicos Esportivos do Ministério do Esporte, para trabalhar na relatoria da revisão do CBJD, junto com o Santoro e o Caio Rocha, sob a coordenação do Vladimir. E aí, como eu ajudava o Chico no SJD, ele me chamou para ajudá-lo também na reforma do CBJD. Então, eu participei da reforma do CBJD em 2009. Então, aquilo ali me trouxe de volta ao futebol por anos e anos. E no meio desse caminho veio talvez o projeto mais marcante até a CNRD, que foi a Copa do Mundo, quando o BMA foi chamado pela CBF para fazer a estruturação jurídica da Copa do Mundo. Aí passou a ser uma outra faceta do futebol na minha realidade, porque aí eu passei a conhecer a estruturação de um mega evento por dentro do mega evento, porque nós advogamos para o comitê organizador da Copa do Mundo. Nós fomos o único escritório de advocacia que assessorou o comitê organizador da Copa do Mundo. Nós fomos, na prática, o departamento jurídico do comitê organizador da Copa do Mundo. Então, ali, eu tive uma experiência completamente diferente da justiça desportiva e completamente diferente da experiência de pesquisa que eu vinha tendo até então. Né? Ali, eu deixei de ser um jovem pesquisador e passei a ser um jovem advogado de empresa. Precisei revisar contrato, negociar contrato, trabalhar
né, percepção de o que seria necessário passar por alterações legislativas, vi as negociações com a FIFA, interação com escritórios estrangeiros, com advogados alemães, com executivos suíços, por sua vez, um conjunto enorme de executivos brasileiros para montar aquela operação. Negociei contrato de transporte aéreo, de jato, de ônibus, de serviço médico, de um monte de coisa assim. Foi uma carteira enorme de contratos que eu tive que ajudar a estruturar. Toda a parte contenciosa da Copa do Mundo, as ações envolvendo o programa de voluntários, estruturas temporárias, controle de acesso ao estádio, enfim, aí foi uma experiência muito marcante. Assim, eu vi jogos da Copa do Mundo da sala de comando e controle, aquela coisa meio, sabe, um monte de televisão aparecendo e tendo ali que vendo o jogo ao mesmo tempo olhando o problema acontecendo no estádio. Aí aquilo ali foi uma outra realidade que um outro contato muito intenso que eu passei a ter com a indústria do esporte, que foi enxergar um mega evento acontecendo. Eu achei curioso esse seu último comentário, porque eu lembrei quando eu comecei no dia esportivo, quando eu estava trabalhando com justiça desportiva, eu brincava com o pessoal, eu não vejo mais o jogo, eu vejo como Matrix subindo artigos na minha frente. Então, o carrinho eu já estou enxergando um artigo, a confusão eu já estou enxergando outro. Eu não estou vendo mais a imagem, né? Eu acho que você, num problema muito mais complexo, devia estar ali meio que num Matrix também. Eu queria entender, Vitor, assim, vamos só pegar essa parte de Copa do Mundo e depois a gente vai pular para a CNRD. Mas nesse aspecto de Copa do Mundo, eu queria entender, de repente, se você puder trazer qual foi a maior lição que você tirou dali, de toda essa experiência que você acabou de expor, e, de repente, uma dificuldade. De repente, uma dificuldade que você encontrou. Olha, da Copa do Mundo, sem dúvida, a maior lição que eu tive foi uma lição pessoal. Que é uma frase feita que, enfim, diversas pessoas já escreveram, uma música em especial que eu gosto muito usa essa frase, de que, cara, o caminho é o que conta, né? O ponto de qualquer jornada não é necessariamente a chegada, mas é você saber aproveitar a jornada, porque foram, né, 7 anos de trabalho, de 2007 a 2014, e a Copa do Mundo, para mim, não acabou, porque ainda tem algumas ações judiciais ainda em curso, e que, né, todos nós, evidentemente, a gente tinha aquele sonho, né, de que, poxa, a Copa do Mundo vai acabar no Maracanã, com o Brasil sendo campeão, levantando a taça, dando a volta olímpica, vai ser histórico, vai ser inesquecível. E não foi, né, porque aconteceu o que aconteceu no Mineirão. Só que eu aprendi tanto com aquele processo todo, né? Aquele processo mudou a minha vida. Foi um projeto definitivo na minha carreira, independentemente daquela noite de domingo que não aconteceu, em que o Brasil seria campeão do mundo. E para tornar a coisa ainda mais significativa do ponto de vista pessoal, no exato dia da final da Copa do Mundo, um amigo muito querido faleceu. No dia da final da Copa do Mundo. Então, mesmo se o Brasil tivesse chegado naquela final e tivesse dado aquela volta olímpica, eu não teria tido a noite mágica, porque um amigo meu tinha falecido naquele exato dia. Então, aquilo para mim foi a maneira de eu entender de verdade essa lição de que na vida a gente tem que saber aproveitar o caminho das jornadas que a gente tenta fazer, porque a gente pode não chegar no destino que a gente esperava, a gente pode chegar e muitas vezes a gente chega num lugar diferente, às vezes melhor. E, portanto, a gente precisa saber aproveitar as experiências enquanto a gente vai tendo. Essa foi, sem dúvida, a maior lição que eu tive com a Copa do Mundo. E a maior dificuldade foi lidar com a pressão de saber que eu estava trabalhando numa coisa muito visada, muito complexa, com, né, diversos riscos assim, jurídicos envolvidos,
E em muitas vezes, os meus superiores à época, né, os meus líderes à época, que foram o Chico Musnick, o Álvaro Jorge, que era sócio do BMA, hoje é sócio do Palma Guedes, e também durante a fase inicial do projeto, o Bruno Levick, eles às vezes me incumbiam de algumas tarefas que eu achava que eu não tinha a menor condição de fazê-las, sabe? Porque eu pensava assim, mas eu não fui treinado para isso, eu não fui preparado para isso, não tem um manual que me explique como faz isso. E eu não entendia como eles faziam aquilo. Eu lembro um dia em especial que o Álvaro e o Bruno me deixaram sozinho numa reunião, que era uma reunião importante, assim, com autoridades, assim, sabe? E eu pensei assim, esses caras são loucos. Eu tinha 27 anos, 26 para 27 anos. Eu pensei, esses caras são loucos de me deixar aqui, eu não tenho o menor preparo para isso. E quando a reunião aconteceu, enfim, óbvio, eu estava nervoso até não poder mais, mas quando eu tive que intervir, eu intervi, quando eu tive que analisar, eu analisei, quando eu tive que reportar, eu reportei. E hoje eu percebo que eles tinham confiança em razão do trabalho que eu fazia, eles tinham confiança de que eu seria capaz de fazer aquele trabalho. Então eles não eram loucos. Eles sabiam que o que eu precisava era justamente ser colocado à prova de ter um momento daquele em que eu teria que executar aquilo pelo qual eu já tinha me preparado e não sabia. Então essa foi a grande dificuldade que eu tive e essa é a experiência que eu hoje tenho com as pessoas que trabalham comigo, que é eu sei do que elas são capazes e às vezes elas vão entrar em situações que elas acham que não são capazes, mas elas são e vão perceber que são. Então essa foi a dificuldade de lidar com essa pressão naquele momento, foi, enfim, me custou alguns cabelos brancos que permanecem até hoje. Não, muito legal. Vitor, vamos falar sobre CNRD? Eu queria entender de você como é que a CNRD surgiu na sua vida. Quer dizer, como é que surgiu o convite para você começar, para fazer toda aquela preparação, aquele pré-operação do que hoje é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas? Assim que a Copa do Mundo acabou, né, em 2014, um pouco depois disso, eu recebi um convite para atuar como vice-presidente de Direito Desportivo do CBMA, a convite do Gustavo Schmidt. Né? O Gustavo estava regimentando um conjunto de advogados e escritórios para fazer, para reestruturar o CBMA. E nisso, uma das ideias que o Gustavo implementou foi a criação de vice-presidências setoriais para permitir que algumas áreas fossem desenvolvidas. E por conta da minha atuação na Copa do Mundo, por conta, naquele momento eu já estava no STJD, né? Eu entrei como auditor do STJD em 2012, então até ali eu já tinha alguma participação na Justiça Desportiva, não mais como assistente do Chico, mas mais já como auditor da 5ª Comissão Disciplinar. A época presidida pelo José Perdizzi, que contava com o Otávio Noronha no grupo, hoje, né, vice-presidente e presidente do STJD. E aí, quando eu recebi esse convite do CBMA, eu percebi, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. Né? A arbitragem esportiva no Brasil não existia naquele momento, entre 2015 e 2016. Tinha que fazer alguma coisa. E, em razão do meu auxílio ao Chico nas questões da SJD, sempre que havia alguma arbitragem no CAIS envolvendo decisões do STJD, eu e Chico, a gente ajudava aos diferentes presidentes do STJD, né? O doutor Aprobato, o Caio Rocha, o Flávio Sveita. Sempre que surgia alguma arbitragem no CAIS, e normalmente era um caso de doping, então foi o Dodô, o Jobson, e por aí vai, a gente ajudava, porque nosso escritório já tinha experiência de atuação em arbitragem internacional, então eles pediam ajuda do Chico e o Chico me colocava para auxiliar. Consequentemente, em razão desse auxílio ao STJD, eu já tinha aquela noção de que a competência do CAIS ela poderia ser afastada dentro do futebol se os estatutos da entidade nacional elegessem uma Câmara de Arbitragem independente, né, no Estatuto da FIFA. Então, estudando a preparação, né, do auxílio ao STJD nesses casos, eu me deparei com essa regra no Estatuto da FIFA. Portanto, quando o Gustavo me chamou no CBMA
para ser vice-presidente de direito esportivo, me veio a ideia, olha, eu tinha, né, trabalhado na Copa do Mundo, portanto tinha uma ótima relação com o departamento jurídico da CBF, e ao mesmo tempo eu percebia que havia essa possibilidade de criar, entre muitas aspas, uma espécie de CAIS brasileiro. Então, como eu estava ali, recebia a incumbência de atuar na arbitragem em direito esportivo que não existia, então eu percebi que, bom, se ela não existe, então alguém tem que, né, capinar esse terreno e criar. E foi aí que, por coincidência, aliás, no primeiro evento do SBDD, que foi lá na Fundação Getúlio Vargas, conversa vai, conversa vem, eu fiquei sabendo que a CBF tinha esse projeto de fazer uma mudança dos regulamentos e, inclusive, criar de vez uma Câmara Nacional de Resolução de Disputas para substituir o antigo CRL. E, nesse momento, eu enxerguei a oportunidade de criar a Câmara de Arbitragem Revisora. Né? Então, eu apareci com a proposta de, olha, poxa, deixa eu então apresentar o CBMA. E aí, então, apresentei o Gustavo Schmidt ao Dr. Carlos Eugênio Lopes. O Dr. Carlos Eugênio ficou super satisfeito. O CBMA tinha acabado de fazer uma reforma nas suas instalações. O Gustavo estava investindo bastante. Então, ali, eu atuei naquela transição. E, ao participar desse projeto, veio o convite da CBF. Então, por que você não preside a CNRD? Eu falei, bom, ok, então eu vou precisar me desincompatibilizar do CBMA para assumir a presidência da CNRD. Então, foi assim que veio o convite. E dali eu percebi, bom, tem aqui uma enorme oportunidade. Né? O CRL já existia, portanto, a gente sabia que tinha um conjunto de processos que a gente já teria ali como acervo para trabalhar. Daí veio a montagem. Né? Primeiro, o dever de casa era saber o que a gente tinha das coisas do antigo CRL. Então, conversei com a Joyce, conversei com o Otacílio para entender como era o CRL à época, recebi os processos e aí fiz, né, um pedido, né, uma condição, por assim dizer, à CBF, que eu preciso ter uma pessoa exclusivamente dedicada para ser o capitão desse time, para pegar a bola e fazer ela girar. Foi quando eu entrevistei alguns jovens advogados e acabei contratando o Rafael Fachada para ser o coordenador geral. E ali a gente começou o trabalho pré-operacional, né? Levantar os casos do CRL, entender mais ou menos qual era o tipo de caso que existia, quantos eram, e aí começar a fazer as escolhas para criar uma instituição. Nesse momento, fez muita diferença o fato de eu já estar no doutorado em Direito Comercial na USP e começar a ter contato com literatura sobre nova economia institucional, que me fez perceber a importância do ambiente institucional na formulação do direito, e também algumas disciplinas relativas ao fenômeno do surgimento e da solução de disputas, que foram muito influentes para uma série de pequenas, grandes decisões que a gente tomou naquele momento. E aí o resto é história, né? A gente recebeu 80 e poucos processos do CRL, que tinha 10 anos de existência, e hoje a gente está aí com 660 em 4 anos. E Vitor, eu queria entender de você, assim, quando começou esse trabalho lá atrás, o que você achou que a CNRD seria, né? Quer dizer, você você visualizou isso que é hoje, o que você achou que ela seria e, no final, o que você quer que ela seja? O que você hoje quer que ela seja? Hoje eu quero que ela seja o principal centro de solução de disputas do esporte de futebol no mundo. Assim, né? Acho que no esporte, talvez, não sei se a gente pode pensar no esporte como um todo, mas assim, hoje, né, o que eu quero é que a CNRD seja o principal centro de solução de disputas nacional, né, do futebol mundial. Porque o Brasil é um mercado que oferece essa oportunidade. E, para isso, eu quero que a gente melhore ainda mais o serviço que a gente presta para o mercado. Em especial, eu quero que a gente seja mais célere. Eu quero que a gente entregue para o mercado uma prestação rápida
e de qualidade. Então, hoje, quando eu penso, eu acho que a gente conquistou uma confiança do mercado que me deixa muito satisfeito, e acho que o voto de confiança que o mercado deposita na gente hoje é de querer que a gente seja mais rápido do que a gente já é. Em comparação ao Poder Judiciário, a CNRD é muito mais célere, mas eu quero que ela seja mais célere do que ela já é. Hoje a FIFA está muito rápida, então eu quero que a gente seja tão ou mais rápido que a FIFA. E para isso eu acho que o que eu quero deixar como legado, por assim dizer, da CNRD é a criação de uma instituição capaz de ser, em razão de ser responsável pela solução de disputas no principal mercado do futebol mundial, pentacampeão do mundo, enfim, um baluarte do futebol mundial, exportador dos principais craques do mundo, com diversos times habilitados a serem campeões todo ano, eu quero entregar uma instituição à altura do futebol brasileiro. Então, isso é o que eu tenho como desejo, e o que eu acho que a gente precisa fazer para chegar lá é ser mais rápido. Agora, eu não tinha assim, eu não tinha uma visão muito clara do que a CNRD seria, né? Eu achava que a CNRD ela seria aquilo que o mercado quisesse que ela fosse. Se o mercado quisesse que a CNRD fosse um órgão de menor atuação, ele seria. Mas, aparentemente, o mercado quis e está querendo que a CNRD seja um órgão atuante, para onde as disputas estão indo, não pelo exercício do poder ou porque tem uma regra no regulamento, mas porque as partes estão escolhendo nos contratos que a CNRD seja responsável pela solução das disputas. Então, no início, eu não tinha muita visão. Assim, até muito influenciado pela experiência da Copa do Mundo, eu não estava ali tão em busca de um resultado específico, mas eu estava querendo que o processo fosse um processo que me levasse a um destino interessante. E isso eu posso dizer com toda a sinceridade do mundo. O nosso crescimento foi muito, muito mais rápido, muito maior do que eu imaginava. Assim, você sabe, assim, a gente não visualizava 600 processos em 4 anos. Isso não passou nem nas nossas mais otimistas projeções. E a gente está agora, né, fazendo as adaptações para lidar com essa realidade. E aí você trouxe, Vitor, essa questão do ambiente institucional, da CNRD ser o que o mercado vai querer que ela seja. Você enxerga que a CNRD, de alguma forma, ela influenciou o mercado? Claro que ela é influenciada, mas ela também retribuiu com algum tipo de influência? Eu acho assim, acho que o tempo vai nos permitir dizer isso com mais precisão, mas hoje eu enxergo algumas questões e acho que, em alguma medida, a gente está colaborando. Eu acho, por exemplo, quando a gente vê, e a gente tem visto, os contratos de transferência nacionais, as transferências nacionais, em sua grande maioria, já estão contando com cláusula compromissória elegendo a CNRD. Muitos contratos de trabalho, muitos distratos já têm cláusulas elegendo a CNRD. E, sobretudo depois que a gente começou a aplicar algumas sanções aos clubes que não cumpriam decisões, que não cumpriam os contratos, a gente começou a perceber alguns movimentos do setor de tentar fazer acordos, tentar alongar dívidas, não alongando dívida dando canseira no credor, mas alongar a dívida de maneira consensual por saber que ali na frente poderia sim vir uma sanção esportiva que os clubes não estariam dispostos a sofrer. A gente tem visto algumas disputas que se anunciam como grandes disputas e que rapidamente se encerram em acordo. A gente vê, às vezes, causas que a gente cita o réu e já vem o acordo. Então, a gente começa a perceber um conjunto de incentivos e desincentivos que pode ajudar a fazer um freio de arrumação no mercado. E aí eu estou falando do mercado, vamos dizer assim, mais a atividade fim, né? Os clubes, os atletas, os intermediários e por aí vai. Mas eu também tenho enxergado, e isso me deixa muito contente,
uma mudança no mercado da advocacia esportiva. E isso era algo que eu gostaria, eu achava que poderia acontecer, e eu tenho a sensação de que está começando a acontecer, que é um perfil de profissional um pouco diferente, né? Um perfil de profissional com raciocínio estratégico, que sabe lidar com o fenômeno das disputas de uma maneira mais detalhada nos fatos e, consequentemente, que começa a propor discussões mais complexas, mais interessantes. Então, eu começo a ver, eu enxergo na advocacia que atua nos nossos processos, se a gente comparar, né, eu sinto o nível qualitativo do trabalho da advocacia esportiva subir. Eu vejo isso. Eu sinto. Né, as petições que a gente enfrentava no começo e as petições que a gente enfrenta hoje, você já percebe que esse mercado está se qualificando. A gente começa a ver, né, as pessoas debatendo teoricamente as questões envolvendo a CNRD, as suas decisões. Eu vejo, né, esse movimento de vocês com os grupos de pesquisa, e eu faço questão de soltar material para vocês, né? A gente preparou aquele boletim, a gente soltou as nossas decisões de 2017, a gente vai soltar as nossas decisões para fomentar o debate cada vez mais por vocês. Então, assim, cada geração vai deixando um legado maior para outra e subindo o sarrafo qualitativo do setor, e eu acho, em alguma medida, a CNRD está contribuindo para isso. Não preciso nem falar da adoção dos meios eletrônicos, né? Que em 2016 a gente adotou. Né? O primeiro caso da CNRD, o caso 001, foi protocolado por e-mail. A primeira audiência para discussão de ata de admissão foi realizada por videoconferência em 2016. E aí, quando veio a pandemia, a gente já estava preparado, e para o setor isso era super natural. Então, eu acho que a gente teve um papel institucional relevante nessa construção de novos paradigmas, não só para o mercado, para a atividade fim do futebol, mas também para a advocacia desportiva, e esse que me deixa especialmente feliz para a academia, que resolve estudar o direito, né, nas suas diferentes manifestações no esporte. Então, eu suspeito que, em alguma medida, a gente está ajudando a fazer esse rumo de qualificação. Ótimo. E aí eu vou para a última pergunta de CNRD, para depois a gente ir para um bate-bola mais rápido, tá? A gente já está encaminhando para o finalzinho. CNRD tem 4 anos de operação, né? Eu queria entender qual foi a grande lição que você tirou nesses 4 anos como presidente da CNRD. Eu tirei 2 grandes lições. Assim, a primeira, fruto da minha experiência como estagiário e advogado, né? Eu sempre pensei que eu gostaria de construir a CNRD da maneira que eu gostaria de, dando ao advogado, enfim, ao setor, o tratamento que eu gostaria de receber como profissional, né? E eu tenho memórias de estagiário de que algumas serventias eu gostava mais do que de outras, em razão do tratamento que eu recebia. Quando eu era estagiário e tinha que ir no STJD, por exemplo, tirar uma cópia, e eu era atendido pela Adriana, pela Joyce, pelo Lu, pela Cláudia, ou pelo André, eu era bem tratado, eu gostava daquilo. Assim, eu gostava de ser bem tratado. Eu gostava de chegar numa secretaria, pedir o processo, me entregarem um processo, sabe, com um sorriso no rosto e sem criar dificuldade. Mas às vezes eu ia em algumas serventias do serviço público e parecia que quanto mais dificuldades me fossem impostas, parecia que era uma gincana, sabe? E então eu queria
tentar implementar um lugar em que, assim, se as pessoas forem bem tratadas, se as pessoas forem ouvidas, elas vão gostar. E por isso que, quando a gente começou o nosso trabalho, eu sempre quis, né, que houvesse alguém ali com dedicação exclusiva. No início foi você, e aí com o tempo o nosso time foi crescendo, né? Veio a Amanda, veio a Raquel, agora a Duda. E eu sempre tive essa obsessão para que vocês atendessem o setor. Assim, as pessoas precisam falar, precisam ser ouvidas, precisam dar sugestões. E ouvir é muito bom, porque a sua contratação, por exemplo, foi fruto de uma conversa, né? Todo mundo sabe a anedota que eu conto da mudança do prazo de 10 dias para o prazo de 21 dias. Foi porque um advogado falou que com 10 dias ele não tinha tempo suficiente para articular todos os departamentos do clube para fazer um acordo, mas talvez se fosse um pouco maior o prazo ele conseguiria. A gente mudou o prazo de 10 para 21 e os acordos começaram a acontecer mais. Quando a gente começou agora a, né, sofrer as dores do crescimento, e um advogado pegou e falou para mim: Vitor, vocês estão começando a ficar um pouco mais lentos, e aí isso desestimulou o acordo. E quando a gente foi olhar os números provaram isso. E aí a gente percebeu, cara, a gente tem que tomar uma medida aqui. Então a gente começou a fazer as mudanças institucionais para devolver celeridade. Então, assim, a grande lição que eu tive é o poder de ouvir, sabe? E ouvir de peito aberto, sabe? Ouvir sabendo que tem coisas que a gente não enxerga, tem coisas que a gente erra, né? Nós sabemos, né, houve uma decisão certa vez que a CNRD acho que tomou um caminho que não foi o mais adequado. O advogado atravessou uma petição dura, uma petição, aquelas que batendo. E quando eu li aquela petição contundente vindo de um advogado, normalmente, né, que não é um advogado que tem um estilo de ser muito contundente, eu parei e falei assim: ele está querendo me dizer alguma coisa. Deixa eu olhar com atenção esse caso, e eu percebi que, de fato, ele está certo. Ele tinha razão. Então, assim, o poder de ouvir é muito importante. Essa foi a primeira grande lição que eu tive, sabe? Assim, muito marcante. E a segunda, de novo, de ordem pessoal, foi o poder de confiar no time. Assim, eu sempre tive uma tendência a centralizar, né, o processo de revisão do trabalho, você sabe disso. E então eu sempre tive, né, um bloqueio, né, de querer olhar tudo. E com o tempo, quando ficou claro que se eu quisesse, né, controlar tudo, seria impossível a CNRD funcionar, e eu precisei confiar, assim, tem sido uma das melhores experiências profissionais da minha vida, porque fizemos treinamento muito intenso, né, durante muitas tardes, noites e madrugadas, né, treinamos um estilo de escrever, um estilo de raciocínio, um método de trabalho. E na hora que eu percebi que, assim, agora é hora de confiar e saber que tem coisas que o time vai tocar e tem coisas que o time vai me acionar, mas tem coisas que vão acontecer e eu não necessariamente vou ficar sabendo. Na hora que eu, né, tive esse exercício de desprendimento e vi a coisa funcionar, foi muito gratificante. Então, assim, a outra grande lição é: se você monta um time de gente qualificada, preparada, se você treina esse time e você confia no time, ele vai funcionar. Então, essa foi a outra grande lição que eu devo, já falei dezenas de vezes e repito, eu devo fundamentalmente a você. A maneira como você encarou a sua posição de coordenador-geral da CNRD, de capitão do time, né, o coração que bombeia. E aí trouxe a Amanda, trouxe a Raquel, trouxe a Duda e a gente chegou a 650 processos. Se dependesse daquele meu modo de pensar de 2016, a gente não teria chegado nem a 60 processos. Mas o fato de você ter assumido a missão,
recebido o treinamento e absorvido o treinamento, e eu via que a cada decisão, a cada despacho, a cada minuta vinha cada vez melhor, aí foi o que nos permitiu chegar onde a gente chegou. E agora a gente está passando isso, né, para o time que está chegando agora, para a Amanda, para a Duda, para a Raquel, e virão tantos e tantos outros. Então essas foram as duas grandes lições que a presidência da CNRD deixou para mim. Assim, a primeira é assim, a importância de ouvir, que é, enfim, ter a abertura para o outro, e a confiança. Assim, confiança com o treinamento. Assim, se você treinar e você confiar, der a pessoa o espaço para ela desenvolver, ela vai desenvolver. Então, essas foram dois grandes presentes que a CNRD deixou para mim. Perfeito, Vitor. Obrigado, inclusive, pelas palavras. Vamos para um bate-bola. Essa você não vai editar, né? Não, essa não vai sair, não. Vamos para um bate-bola final. Alguma resposta rápida, tá? Não precisa nem pensar muito. Uma dica que você daria para os estudantes que estão querendo ingressar no direito desportivo? E aí, quando eu digo estudante, não necessariamente só os da graduação, tá? Estudantes, de uma forma geral, que estão querendo entrar no direito desportivo. A principal dica que eu dou, eu já adiantei ao longo da conversa, é fazer com que as pessoas saibam que você tem interesse nessa área. Porque o direito desportivo, ele é um mercado fechado, né? Assim, você querer trabalhar com direito desportivo, imagina você querer trabalhar com direito desportivo em comparação a quem quer trabalhar com direito tributário. Assim, né? As oportunidades são muito mais amplas para quem quer trabalhar com essas áreas mais abrangentes. O direito desportivo, ele é um nicho, ele é um mercado um pouco mais limitado. Mas uma vez que você ingressa nesse mercado, há muitas oportunidades. A maior dificuldade é o ingresso. E, tal como muitas oportunidades na nossa carreira, elas às vezes surgem de forma aleatória. Elas surgem porque alguém vê uma oportunidade passando e lembra de outro alguém e comunica, né? Então é muito importante, se você tem interesse em trabalhar com direito desportivo, que o seu círculo de amigos, né, da carreira, saiba que você tem aquele interesse, porque um dia pode aparecer um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp de algum escritório procurando alguma pessoa, e se eu não sei que existe algum colega interessado, aquela mensagem vai passar e a pessoa nunca vai ficar sabendo. Em compensação, se de repente aquela mensagem passa e eu lembro, poxa, aquele meu amigo gosta, né, de esporte, sempre quis investir nesse setor, eu vou comunicar ele. Muitas vezes é dessa forma. Foi assim comigo. Comigo foi assim, né? As minhas duas principais, os dois escritórios onde eu trabalhei vieram dessa maneira. Então a principal dica que eu dou é essa, sabe? Faça com que as pessoas saibam que você tem o interesse nessa área e se prepare para aproveitar a oportunidade quando ela surgir. E se preparar para aproveitar uma oportunidade no direito como um todo não é necessariamente você se especializar sobre os temas específicos daquela área. Sim. Então, assim, é óbvio que estudar direito desportivo é importante. Acho que hoje, especialmente para quem está na faculdade, participar de cursos, grupos de estudo, é muito útil porque você faz aumentar a quantidade de pessoas que têm, né, que sabem que você tem aquele interesse. Mas uma vez que você é contratado, as principais habilidades que se procuram não são exatamente as habilidades teóricas sobre o setor. É a sua capacidade de trabalho. É escrever bem, ser atencioso, ser organizado, conhecer bem os conceitos gerais do direito. Portanto, repito, né, Rafael já disse isso dezenas de vezes, saber os principais conceitos de direito civil. Sabe? Em direito desportivo, você precisa saber direito dos contratos, precisa saber direito do trabalho e precisa ter uma noção de direito disciplinar, seja direito penal ou direito administrativo disciplinar, porque grande parte das questões jurídicas vão estar envolvendo descumprimento de contratos, relação de trabalho e infrações. Então, se você souber a base do direito dos contratos, a base do direito do trabalho e a base da teoria do delito, você vai ter a base para lidar com os principais temas.
do direito esportivo. Então, assim, principais dicas: faça com que as pessoas saibam do seu interesse e se prepare para além da área afim. Deixa eu contar uma história que essa não é minha, mas eu acho que ela é muito inspiradora para quem está procurando, porque inclusive vai além da graduação. Ano passado, eu participei de uma aula de pós-graduação. Né? Fui convidado, falei lá sobre arbitragem no esporte, etc. Então, no final da aula, uma aluna já formada veio conversar comigo, dizendo que tinha interesse em trabalhar com o setor, que estava já há alguns anos estudando para concurso, mas que queria mesmo trabalhar com esporte, etc. E tal. Ela se apresentou, eu, enfim, tomei conhecimento dela. Ok. Algumas semanas se passaram e eu encontrei essa advogada num evento. E eu falei isso para ela: olha, faça com que as pessoas saibam o que você quer. Né? Essa é a melhor maneira. E algumas semanas depois eu encontrei essa advogada no evento e ela estava trabalhando no departamento jurídico de um dos maiores clubes do Brasil. E eu falei assim, como tão rápido? E ela falou que naquele mesmo dia daquela aula, ela teve uma outra aula com um advogado do departamento jurídico de um clube. E que quando ela foi falar com ele, ele falou assim: olha, a gente está com uma vaga, vamos marcar uma entrevista, etc e tal. Então, assim, é esse o nível, sabe, de como as coisas podem acontecer quando você assim, não espera, mas você precisa se movimentar. Já, né, estamos aqui tendo uma conversa que envolve esporte e futebol. Quem pede tem preferência. Quem se desloca, recebe. Então, eu quero deixar essa história porque eu acho que ela é um exemplo de como muitas carreiras surgiram nesse setor. Muito legal, Vitor. Para a gente finalizar, 3 perguntas. Um estilo musical que te acompanha no trabalho? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho uma predileção pelo rock, mais especificamente pelo heavy metal. Heavy metal é a minha grande paixão. Então, heavy metal, sem dúvida, sem questão nenhuma. Algum filme que você acha que te faz refletir ou que simplesmente você gosta de assistir? Filmes tem vários. Assim, tem filmes simplesmente pela memória afetiva, né? A trilogia De Volta para o Futuro. Assim, eu tenho um carinho enorme por esses filmes. Tem filmes pela riqueza e complexidade estética, assim, a outra trilogia do Poderoso Chefão. Mas, assim, como a gente está numa conversa jurídica, assim, tem um filme que eu acho desses que, assim, já vi e revi algumas vezes e ele deixa muitas lições sobre processo decisório e, de uma certa maneira, processo de negociação, que é aquele filme 12 Homens e uma Sentença, né, que envolve a discussão do júri sobre a condenação ou não de um jovem que teria cometido um crime. E o filme ele começa com uma enorme inclinação do júri para considerar a culpa do acusado, e conforme o filme vai se desenvolvendo, os debates vão acontecendo e o filme tem lá o seu roteiro, que é bastante curioso. E o que é interessante desse filme é que ele gira todo sobre processo decisório. E ali você enxerga como questões pessoais profundas interferem na tomada de decisão, como questões mundanas, como um sujeito querer ir embora logo, também interfere no processo de tomada de decisão. E, por sua vez, como a maneira de se proceder com alguns debates pode interferir decisivamente no resultado do processo de tomada de decisão. Então, assim, De Volta para o Futuro, Poderoso Chefão e 12 Homens e uma Sentença. E, por fim, um ídolo do esporte? É curioso, assim, diferente do heavy metal, em que eu tenho ainda os meus heróis, sobretudo o Steve Harris, o fundador do Iron Maiden, e o Bruce Dickinson, o cantor do Iron Maiden, no esporte eu talvez não tenha um ídolo assim que me sirva como referência. É óbvio que eu tenho também memória afetiva
de alguns times e alguns jogadores que me fizeram, enfim, me fizeram ter momentos especiais na vida. Acho que eu tenho uma memória afetiva muito forte sobre a seleção de 94. Eu sei que é um time que a imprensa brasileira não coloca, né, no panteão dos grandes esquadrões do futebol brasileiro, mas para minha memória afetiva de 11, 12 anos, aquele é um time que vence qualquer outro. Então, assim, não. Os jogos que nunca acontecerão, sabe? O Brasil de 94 ganha de 1-0 de qualquer outro time que jogar com ele. Porque o Tafarel não deixa passar nada e porque Bebeto e Romário em algum momento iam botar a bola lá dentro. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva muito forte com o time de 94. Mas uma vez que a gente começa a trabalhar com esporte, né, a coisa vai se naturalizando. Né? Então, eu não tenho assim um ídolo com quem eu, né, como as bandas que eu, se olhar para cima, eu vejo, né, as imagens dela ao meu redor, na minha sala de trabalho. Mas eu tenho um especial respeito e uma especial admiração pela memória do Ayrton Senna. Porque eu, né, ali os meus 9, 10, 11, 12 anos de idade, ele faleceu em 94, eu tinha de 11 para 12 anos, ele era parte da paisagem. Então, eu não sabia que eu gostava tanto do Ayrton Senna. Eu só soube que eu gostava muito do Ayrton Senna quando, nos 20 anos do seu falecimento, então, assim, em 2014, teve um dia que um canal de televisão dedicou toda a sua programação a mostrar as corridas do Senna. E aquele dia a ficha caiu para mim. Aquele dia eu entendi como eu gostava do Ayrton Senna quando eu era garoto. Porque eu fiquei vendo aquelas corridas, fiquei lembrando, e aquilo me emocionou, e eu percebi. Aquele dia caiu a ficha para mim, eu precisei de 20 anos para entender quem foi o Ayrton Senna. Então eu tenho um respeito enorme pela obstinação do Ayrton Senna, não só em ser vencedor, mas, enfim, em ser preciso cada vez melhor do que si próprio, e todas as lendas que contam sobre ele, né, enquanto os outros pilotos iam jogar golfe ou, enfim, curtir a noitada, ele voltava lá e ficava acertando o carro para ganhar 1 segundo, enfim, qualquer coisa, e fazer a diferença em relação aos outros. Então, eu tenho no esporte um carinho especial pela memória do Senna. Vitor, perfeito. A gente vai ficando por aqui. Eu acho que a gente fez uma entrevista muito legal. Eu acho que foi muito bom para quem não te conhece mais de perto poder conhecer, entender um pouco a sua paixão do Iron Maiden, a sua paixão pelo BMA, a sua paixão pelo direito, tudo que a gente conseguiu conectar hoje. Então, de verdade, queria agradecer demais a sua presença, tá? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu convido vocês a seguirem todas as redes sociais do GED. A gente tem Instagram, Twitter, LinkedIn, estamos aqui no YouTube. Sigam todas elas, acompanhem todo o conteúdo que a gente está criando e desfrutem de todo esse conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.